De volta com a Confraria Agrária. Nós estamos com uma série onde eu compartilho livros que eu acho importante não só para quem está planejando uma transição para o campo, mas para quem quer pensar uma vida agrária com ética ecológica. Alguns desses livros vão vir na ordem que eles foram citados, dentro do livro Colapso Êxodo Urbano, Construindo Vidas Resilientes e Autônomas no Campo. E outros livros vão vir meio soltos, mas todos eles fazem parte da revisão bibliográfica, das citações e tal. E esse livro é um livro muito importante, é o The Unsettling of America, Cultura e Agricultura, um livro do Wendell Berry. Eu tenho algumas citações do Wendell Berry no livro e ele tem uma importância muito grande. Esse livro denuncia todos os malefícios, todas as agressões, as violências do modo de produção industrial, que infelizmente ainda é defendido muito no Brasil. E ele faz isso com muita pertinência, ele faz isso com muita competência, inclusive desmistificando a questão de uma suposta eficiência econômica ou de uma suposta contribuição para o crescimento. E ele já vinha fazendo isso desde a década de 70. É interessante a maneira como ele organizou assim, o livro, né? Então, depois do prefácio e do capítulo 1, ele tem uma série de capítulos que são centrais para a nossa crítica, né? E eu uso um pouco disso. A crise ecológica como uma crise do caráter. Nós temos um dever ético e moral de conseguir atuar sobre os territórios de maneira a melhorar a saúde dos territórios. Um outro capítulo que ele tem aqui é a crise ecológica como uma crise da agricultura. A agricultura não pode acachapar, não pode esmagar, não pode subverter a ecologia. A agricultura tem que ser uma continuação de um cuidado ecológico, né? E por fim ele fala da crise da agricultura como uma crise da cultura. Segue alguns capítulos aqui sobre o uso da energia, tem outras coisas, né? As classes, as elites financeiras, enfim. Mas é interessante porque nesses capítulos centrais ele faz uma discussão sobre pertença. E ele faz uma discussão de uma visão muito pragmática do futuro. Se nós aceitarmos a lógica da produção industrial, da produção primária industrial, que é uma economia de escala, nós vamos dizimar todas as culturas que são baseadas na sua pertença em especificidades ecológicas, em especificidades culturais de cada território. Ele faz isso brilhantemente bem e ele faz também uma revisão de algumas discussões, inclusive debates que ele teve com o secretário de Agricultura da época, que era o Earl Butz. E essa discussão é pertinente no meu livro pelo seguinte: nessa mesma época, atribuem ao Henry Kissinger, que era o secretário de Estado americano, uma frase que diz o seguinte: quem controla a comida controla as pessoas, quem controla a energia controla os continentes e quem controla a economia controla o mundo. E aí tem uma discussão dentro desses capítulos de um uso da produção primária, de um uso do alimento como arma. E a gente não consegue averiguar essa atribuição da frase ao Henry Kissinger, mas tem documentos e tem falas do secretário de Agricultura americano naquela época que dizem isso, que o agronegócio vai ser usado como arma. Não coincidentemente, né, o agronegócio vem usando pulverização de agrotóxico em cima de quilombos, de aldeias, de povoados, de culturas tradicionais. Não coincidentemente, o agro vem usando jagunços para invadir terras, para combater pessoas que colocam em risco esse modelo de produção industrial, né? Vem hostilizando o movimento do Sem Terra, que é um movimento legítimo para a reforma agrária, que nenhum país que funciona hoje no mundo chegou onde chegou sem uma ocupação territorial descentralizada, e nós nunca tivemos isso. Então é muito pertinente a leitura desse livro, frente também a 500 anos de história do Brasil, que vem como considerado, entre aspas, o celeiro do mundo, ou seja, a gente produz grãos, produz produtos da produção primária para o mundo. E é um atraso isso, né? O campo precisa existir por si, para si, né? Enfim, voltado para si próprio.
E essa tese de que o Brasil pode alimentar o mundo como produção primária e ainda assim se desenvolver economicamente foi uma tese até defendida pelo Fernando Henrique, que eu acho que é um desserviço, o FHC, né, o Fernando Henrique Cardoso. Então é um livro muito pertinente porque a gente pode ver a história americana que já passou pelo que a gente está passando e já deu errado. E ele já vinha falando sobre isso desde a década de 70. Dentro do livro que eu escrevi agora, a pertinência disso é o seguinte: nós precisamos olhar para esse eixo de comida, energia e economia e criar alternativas, criar sistemas paralelos que possam nos amparar, que possam permitir com que a gente crie novamente pertença a um território de forma inquebrantável, de forma que a gente não abre mão de sair dali, de forma que a gente não abre mão daquela cultura, que é o exemplo que ele traz aqui. A gente está fazendo essas reuniões, as nossas reuniões nas quartas-feiras, nas segundas-feiras sai o vídeo sobre o livro. Se tiver dúvidas e comentários nos comentários aqui do YouTube, isso vai sair também nas plataformas de áudio, mas eu vou dar uma corrida de olho nos comentários do YouTube. Se sair comentário aqui, eu abro a reunião na quarta-feira para a gente discutir. Isso é uma maneira que eu tenho também de incentivar aqui a lista de reprodução sobre a bibliografia, de incentivar o canal, incentivar o meu trabalho e inclusive também criar uma curiosidade para as pessoas pedirem um livro que está em pré-venda, vai sair agora em agosto, já está terminado, já foi revisado e tal, está só esperando gráfica. A pré-venda ajuda a gente na produção e a gente está fazendo um jeito de divulgar um pouco diferente, um pouco mais horizontal, distribuído, rizomático, e faço votos que vocês ajudem. Então, para que a gente tenha reunião na quarta-feira, que é uma reunião gratuita, onde eu faço uma espécie de consultoria em grupo sobre assuntos do campo, mas mais especificamente nesse momento sobre essa bibliografia, precisa ter comentário aqui, tá bom? Então, para você que está se beneficiando, para você que está curtindo aqui, curte o vídeo, curte o canal, indica para as pessoas e vamos fazer uma discussão sobre uma bibliografia que defende uma vida agrária com ética ecológica. Esse é o objetivo aqui da lista e eu conto com a presença de vocês. Abraço, obrigado.